Diante de tantas necessidades básicas, para que pensar em cultura? Afinal de contas, nós temos o desemprego, a fome, a falta de saúde e tantos outros males que assolam o nosso povo. Por que pensar na cultura? A verdade é que a cultura nunca teve uma política pública de Estado. Sempre teve uma dotação orçamentária baixa ou paupérrima. Isso porque se entende a cultura como algo supérfluo e que não precisa de gestão para tal. Por isso que os nossos museus, alguns estão do jeito que estão. E isto foi agravado pelo desgoverno Bolsonaro. Lamentavelmente, o bolsonarismo, que destruiu a economia, a educação, também devastou a cultura. E haja visto quem foi colocado como representante da área cultural no nosso país. Regina Duarte, Mário Frias, Sérgio Camargo na Fundação Palmares são provas cabais de que a cultura é desvalorizada neste país. Por outro lado, o identitarismo e a arrogância de uma certa esquerda alimentou a ascensão desse tipo de pensamento. A gestão da cultura precisa ser vista, a meu ver, da seguinte maneira: como a gestão que beneficia ações que promovam o bem-estar e a conscientização de seu povo. Hoje, o que falta na educação pública e no seu currículo é a implantação de cultura e das artes. Proponho não a velha educação artística, mas uma arte que incentive a criatividade e o saber. Por que não uma parceria com a história? Uma aula de história pode estar assentada numa letra de uma música que represente o sentimento de uma época determinada. Querem 2 exemplos? Podemos usar a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, de Giraldo Vandré, para falar da ditadura. Ou as letras maravilhosas de Chico Buarque. Canções como Mulheres de Atenas pode ser um recurso bem interessante para o debate do papel da mulher na história, ou ser usada numa aula de sociologia sobre o machismo estrutural, por exemplo. Precisamos dar uma finalidade prática para a cultura. E nós, historiadores, temos que nos valer da necessidade do entendimento do momento histórico que vivemos. Por isso que eu coloco que é preciso demonstrar que a história fala de coisas próximas a nós. A escola tem que ser a ponte entre a formação cognitiva, os bens culturais, sejam os materiais ou os imateriais, e a realidade de nossos estudantes. Que tal pensarmos também na produção cultural como um ente na cadeia produtiva? Muitos combatem o carnaval, por exemplo, até o uso cínico do argumento da aglomeração promovida pelos festejos carnavalescos. Agora eu pergunto: qual a diferença entre o carnaval, o estádio de futebol e os templos religiosos, ou até mesmo as atividades comerciais que estão funcionando normalmente? Nessas atividades não existe aglomeração? Se o carnaval e o futebol podem alienar o povo, não será que o problema é como encaramos eles? Por que não pensar num carnaval que promova a reflexão, seja política, histórica, enfim, como a Escola de Samba Paulista Rosas de Ouro fez, que levou a avenida à transformação de Bolsonaro em Jacaré após a vacinação? A arte e a cultura são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida. Ela nos eleva
a condição humana e nos retira da brutalidade de nossos tempos. Ações culturais ajudam a diminuir a criminalidade, bem como fazem com que a escola seja um ambiente mais agradável. A verdade é que, se você acredita na cultura como agente de transformação, você defenderá ela sempre. E aí eu peço que você mostre essa defesa deixando o seu like, inscrevendo-se no canal, acionando o sininho das notificações para acompanhar os vídeos aqui do Falando de História. Porque viva a cultura, viva a arte, viva a história, viva a vida, viva a resistência aos tempos da brutalidade que nós estamos inseridos. E só transformaremos este mundo com ações inovadoras, porque não basta palavras bonitas, é preciso ações afirmativas. As ações são muito mais importantes que as palavras, mas neste momento é preciso refletir quais são os valores que nós defendemos. Que valores nós defendemos? Que sociedade nós queremos? Que ser humano nós queremos ser?